Imagine acordar no meio da noite e perceber que não está mais na sua cama, mas dentro de uma nave espacial. Seres de olhos negros te observam, instrumentos estranhos ao seu redor e você não consegue se mexer. Parece um pesadelo, né? Mas e se eu te disser que existem milhares de relatos de pessoas que passaram por isso na vida real? Hoje vamos falar sobre os 5 contatos alienígenas mais assustadores da história. Casos tão bizarros que vão fazer você pensar 2 vezes antes de olhar para o céu à noite? Fique até o final porque o número 1 é simplesmente perturbador. A gente sempre ouve falar de casos de abdução lá nos Estados Unidos, né? Mas e se eu te disser que um dos relatos mais bizarros e detalhados aconteceu bem aqui no Brasil? Em 1957, no interior de Minas Gerais, um fazendeiro chamado Antônio Vilas Boas teve um encontro que mudaria sua vida para sempre. Imagine a cena: noite escura, céu estrelado, o jovem Antônio trabalhando na plantação, quando de repente uma luz vermelha e forte corta o céu. Assustado, ele vê um objeto ovalado descendo em direção à terra. Sem saber o que fazer, ele corre, tenta se esconder. Mas já era tarde. Uma nave espacial, com tripulantes estranhos de olhos vermelhos e macacões colados, captura Antônio e o leva para dentro da nave. Lá dentro, ele é submetido a exames médicos bizarros, com direito à coleta de sangue e tudo. E como se não bastasse, ele ainda é obrigado a fazer sexo com uma entidade feminina extraterrestre. Sim, você ouviu direito. A história é tão absurda que parece até piada. Mas Antônio Vilas Boas jurou até o fim da vida que tudo aquilo aconteceu de verdade. Ele descreveu a nave, os seres, o interior da nave, tudo com riqueza de detalhes. Depois da experiência, Antônio ficou doente por semanas, com sintomas que ninguém conseguia explicar, e seu relato chamou a atenção de pesquisadores de OVNIs no mundo todo. Mas a grande pergunta é: isso realmente aconteceu ou foi tudo um delírio? Se você acha que pescar é um programa tranquilo, prepare-se para mudar de ideia. Em 1973, 2 amigos, Calvin Parker e Charles Hickson, estavam pescando no rio Pascagoula, no Mississippi, Estados Unidos, quando de repente, uma nave prateada, com luzes brilhantes, surge do nada e paira sobre eles. Os 2 contam que ficaram paralisados por um raio de luz azul, enquanto 3 figuras estranhas, com aparência robótica e sem boca, se aproximavam. Essas criaturas sinistras, usando uma espécie de garras, os levam para dentro da nave contra a vontade. Dentro da nave, o terror só aumenta. Parker e Hickson alegam ter sido submetidos a exames médicos dolorosos e invasivos. Agulhas, sondas. Eles juram que sentiram tudo. O detalhe mais assustador: depois de algumas horas de puro terror, os 2 são devolvidos para a Terra, no mesmo lugar de onde foram tirados. Mas é claro que eles não voltaram os mesmos. Traumatizados e com marcas inexplicáveis pelo corpo, os amigos decidiram procurar ajuda. E o mais incrível dessa história é que, diferente de outros casos, a polícia levou a sério o relato dos 2. Sério mesmo. A coisa foi tão séria que a conversa deles com o xerife foi gravada em segredo. E adivinha? Anos depois, essa gravação veio a público. Nela, a gente consegue sentir o medo na voz deles, a confusão, a sensação de que viram algo que não conseguiam explicar. O incidente de Pascagoula é um dos poucos casos de abdução que a polícia considerou como inexplicável. Será que Parker e Hickson realmente encontraram seres de outro planeta? Ou tudo não passou de uma grande mentira? Se preparem, porque essa história vai gelar o seu sangue. Em plena União Soviética,
No ano de 1989, um grupo de crianças brincando em um parque público da cidade de Voronezh testemunhou algo que jamais imaginariam: um disco voador gigante pousando bem diante dos seus olhos. Mas não era um disco voador qualquer, não. Era enorme, vermelho, com luzes piscando e, para completar o terror, dele saíram criaturas altas, com quase 3 metros de altura. Essas criaturas bizarras tinham cabeças pequenas, olhos vermelhos brilhantes e longos braços. Pareciam saídos de um filme de ficção científica, mas era tudo real. Pelo menos é o que as crianças, em estado de choque, contaram para os adultos. Segundo os relatos, um dos seres disparou um raio de luz em direção a uma das crianças, que simplesmente desapareceu. Sim, sumiu do mapa. Minutos depois, a criança reapareceu, sem nenhum arranhão, mas totalmente em choque. Essa história, meus amigos, é de deixar qualquer um de cabelo em pé. A mídia soviética, na época, deu um baita destaque ao caso, que rapidamente se espalhou pelo mundo. Até o governo da URSS resolveu investigar a história a fundo. Mas, como era de se esperar, nunca chegaram a uma conclusão. O que realmente aconteceu naquele parque? Seres extraterrestres invadiram a União Soviética em plena Guerra Fria? Já imaginou sumir por 5 dias e voltar sem nenhuma lembrança do que aconteceu? Pois essa é a história de Travis Walton, um lenhador americano que viveu um pesadelo real em 1975. Ele e seus amigos estavam voltando para casa, dirigindo por uma estrada deserta no Arizona, quando de repente, uma luz forte no céu. Intrigados, eles param para ver o que era. Travis, curioso como só ele, decide sair do carro para ver melhor. Seus amigos, apavorados, veem Travis ser atingido por um raio de luz vindo do objeto não identificado. Em pânico, eles fogem dali o mais rápido que podem. Só que, quando voltam para procurar Travis, ele havia sumido. Por 5 longos dias, ninguém teve notícias de Travis. A polícia, os amigos, a família, todos procuravam por ele desesperadamente. Até que, finalmente, ele reaparece. Travis surge do nada, vagando por uma estrada, desorientado, confuso e sem nenhuma lembrança dos últimos 5 dias. A partir daí, as coisas ficam ainda mais bizarras. Sob hipnose, ele começa a se lembrar de detalhes apavorantes. Lembra de ter sido levado para dentro de uma nave espacial, onde foi examinado por criaturas pequenas e humanoides, com a ajuda de seres altos e reptilianos. Muita gente, é claro, duvidou da história de Travis. Disseram que ele inventou tudo para chamar atenção, mas ele sempre manteve a sua versão dos fatos, jurando ter vivido uma experiência real de abdução. Chegou a hora de falarmos do caso mais famoso, mais intrigante e mais polêmico de todos os tempos: o incidente Roswell. Em 1947, um objeto não identificado caiu em um rancho no Novo México, Estados Unidos. O exército americano rapidamente isolou a área e recolheu todos os destroços. A versão oficial era apenas um balão meteorológico. Só que ninguém acreditou muito nessa história, né? Testemunhas que estavam perto do local do acidente juram ter visto destroços metálicos estranhos, diferentes de tudo que já tinham visto antes. E tem mais. Algumas pessoas afirmam ter visto corpos de seres extraterrestres. A partir daí, meu amigo, a história ganhou uma proporção inimaginável. Jornalistas, ufólogos, curiosos, todo mundo queria saber a verdade sobre Roswell. Será que o governo americano estava escondendo algo? A pressão foi tanta que, anos depois, o próprio governo americano admitiu que a história do balão meteorológico era mentira. Mas calma, a explicação deles não foi tão emocionante assim. Disseram que o objeto era, na verdade, um balão espião usado para monitorar os soviéticos durante a Guerra Fria. Será que era só isso mesmo?
Ou será que o governo americano continua escondendo a verdade sobre o que realmente aconteceu em Roswell? O incidente Roswell é a prova de que a verdade pode estar lá fora, ou não. Esses foram os 5 contatos alienígenas mais assustadores da história. Agora eu quero saber, você acredita que esses encontros foram reais? Ou acha que são apenas histórias mal contadas? Deixe a sua opinião nos comentários e se inscreve no canal, porque os próximos vídeos vão te deixar ainda mais intrigado. Se gostou do vídeo, já deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Nos vemos no próximo mistério. Até a próxima!